bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Growth Insight. A gente finalmente tomou vergonha na cara depois de mais de um ano de enrolação e decidiu colocar o nosso produto audiovisual aqui na rua, e a gente está fazendo no improviso. Então o Felipe Witt aqui até falou que o nome potencial do podcast poderia ser Under Pressure, que a gente se pressionou para gravar, e vamos ver agora o que acontece. Quero dar as boas-vindas aqui ao meu co-host Felipe Witt. E aí, Witt? Bom dia, Collins, cara. Tudo bem? Cara, que privilégio a gente poder começar a gravar isso. É realmente tirar um grande projeto do papel, esse sonho que a gente vinha elaborando há tanto tempo. Bora fazer esse negócio acontecer e criar uma dinâmica diferente aí. Muito bom, muito bom. Falando em dinâmica diferente, já fica o primeiro pedido para você que nos assiste, para você que nos ouve, que é dê feedback. Dê feedback, comenta, coloca estrelinha no Spotify, no Apple Music ou no YouTube, manda no grupo do WhatsApp, porque isso faz a gente criar um produto muito melhor, um podcast muito melhor para você, para tirar as grandes dúvidas suas de marketing, de growth, e também debater em alto nível aqui sobre estes temas. E o tema do nosso primeiro episódio é marketing é negócios e não comunicação. Tema este sugerido pelo meu cofundador aqui, Felipe Witt. Fê, quer nos introduzir aqui sobre o que te fez colocar este como o primeiro tema do nosso podcast? Vamos lá, Collins. Cara, a gente estava pensando nos temas lá, nas pautas, e o que a gente ia querer falar, qual que era a dinâmica também do podcast, como que a gente sustenta a profundidade dos nossos conteúdos que a gente escreve na news e a gente traz essa profundidade para cá. E eu tenho sentido que essa discussão ela está sendo muito produtiva, muito útil para as pessoas nos lugares que eu tenho ido. E tem gerado valor real quando a gente discute o viés negócio do marketing. E por que eu acho que essa pauta é boa? Porque se você perguntar para qualquer marqueteiro, qualquer profissional sobre marketing, todo mundo vai concordar com essa constatação. Marketing é negócio, essas coisas assim. Mas tem um viés interessante de se aprofundar aqui, de o que significa ser negócio de fato, o que não é, o que está acontecendo, o que acontece na maioria das empresas. A McKinsey mostra que 82%, se eu não me engano, das empresas estão insatisfeitas com o seu marketing. Então, como é que todo mundo entende que é negócio, mas também está todo mundo insatisfeito? Tem um certo gap assim, entre teoria e o que está acontecendo na prática. Então, acho que abrir com essa temática é abrir com uma boa paulada aí o nosso podcast. Concordo, e eu acho que é bastante curioso mesmo, porque você fala assim, marketing é negócio na comunicação. Eu já vi isso escrito em parede de escritório, eu já vi isso escrito em quotes de gente famosa no LinkedIn e tudo mais, mas existe uma dissonância grande entre você colocar na parede ou você verbalizar isso e você fazer na prática. E acho que existe conversando com o Semo, um amigo meu uma vez, ele falou que o marketing, ou ING no final do verbo em inglês, é o fundamental, que é o to market, né? Para ir para o mercado. E a gente, entre terminologias e buzzwords e conceitos, a gente acaba não abraçando essa parte de compor ainda o mercado completa, né? E quando a gente fala de startups, a gente até menciona o tal do go-to-market, que tem mais a ver, né, com o que a gente defende de marketing mais completo, mas você acha que é um problema de formação, assim, das pessoas não estarem formadas ou pensarem como negócio? Porque eu fico pensando, boa parte dos profissionais de marketing ou vieram de comunicação, ou vieram de publicidade, ou vieram... Agora está um pouco mais heterogêneo, né, tem engenheiros e outros, mas geralmente tem um pé mais forte de comunicação e não tão forte de negócios, né? Você acha que é um problema de formação, de categoria de base? Antes de entrar nessa pauta, assim, nem foi combinado, mas eu acho que a nossa tese, ela tá super alinhada. Porque a gente não combinou, né? Porque essa coisa do marketing to market, o jeito que eu entro que eu gosto de pensar nisso é traduzir marketing para o português de fato, que seria mercadologia.
E geralmente isso fica uma piada, né? Tipo assim, mercadólogo, eu sou formado em mercadologia, qualquer coisa assim, que ele não usa a palavra. Mas pensa o seguinte, faz o exercício aí, galera. Se você cruza na rua, vai num evento e faz um network e conhece um profissional de marketing, você vai pensar comunicação. Você vai pensar, claro que marketing é muita coisa, mas a sua cabeça pode ir muito para comunicação, para publicidade. Agora você encontra num outro ambiente e alguém se apresenta como um profissional de mercadologia. Você ia pensar que essa pessoa é formada em comunicação? Fica até um pouco místico, né? Você fez mercadologia. Mercadologia, vira uma... Fica Mas é meio... isso. Não, a palavra em si, ela já tá já carrega um outro peso, né? Se a gente troca isso. A mesma coisa com o marketing e o to market. E é só pensar, eu acho que apesar do digital, a origem do marketing ela ainda é a mesma, assim. Eu acho que lá, desde 1962, 67, quando o Kotler popularizou os 4Ps lá, mostra que marketing não é comunicação, né? Porque P de promoção, comunicação, publicidade, beleza. Mas tem praça, tem produto, e tá dentro do guarda-chuva de marketing. O próprio Kotler não é formado em comunicação, né? Ele era formado em administração, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, tem essa coisa de fato, essa coisa de falar que marketing é negócio não é uma novidade, não é mais um twist das coisas, isso é como sempre foi mesmo. A gente não está se propondo a criar um termo aqui. E o motivo pelo qual eu acho que isso acontece, cara, eu acho que é porque a parte mais... Porque outros temas de marketing foram tirados do métier de marketing, foram jogados para outras áreas, foram separados por causa dessa falta de compreensão, e porque o pedaço mais popular do marketing é a publicidade. São as campanhas, é a TV, de fato, é a propaganda, a origem do marketing foi muito para isso, né? Então o Don Draper, o Lobo de Wall Street, toda essa parada é o que popularizou a temática. Então acho que mistura tudo por 50 anos e resume marketing mix, né, 4P, em publicidade, e aí a gente se resume à comunicação. Boa, eu acho que tem essa parte de hiperespecialização é um dos vilões aí de você colocar marketing em comunicação, mas talvez até por menos compreensão do negócio, ou mais distanciamento do negócio, a gente foi uma coisa meio ciclo vicioso, né? Você foi ficando cada vez mais compartimentalizado. Tanto que hoje, eu estava vendo algumas pesquisas, e marketing mal senta na mesa dos adultos, na mesa da diretoria para discutir. Você quer a posição de CMO é a posição com maior turnover entre esse level. A última vez que eu vi o ciclo de vida de um CMO numa organização era de 18 meses, é muito pouco, frente a 5 anos ou muito mais do que do C-Level. E quando você pega as atribuições desse profissional, elas estão muito enclausuradas dentro de comunicação, elas estão muito enclausuradas dentro de criar as campanhas ou de colocar um produto bonito e tal. Se você pega, a gente vê isso talvez em algumas startups ou ou empresas que estão com essa leitura mais moderna, você tem desde a disciplina de Product Marketing, que ajuda a apontar o que o produto deveria entregar, então é um bom sinal, até, eu me recordo de marketing, eu me recordo de inclusive ler as transcrições de calls de vendas e participar de call de vendas para escutar o termo exato que o teu cliente usa como objeção ou até como resolução de problema, e isso faz com que você consiga fazer a campanha melhor, ter mais aderência com aquele cliente e tudo mais. Então, uma das coisas eu lembro de dando aula ou conversando com outros profissionais, perguntar assim, falando com startups maiores, né? As menores são um pouco mais compreensivas de você fazer esse papo. Sim, qual foi a última vez que vocês falaram com o cliente? Por quê? Falar com o cliente? Ué? Como assim? O cliente falou, não, cara, tem que falar com o cliente, tem que
Pô, tem que ter a gente chama em jornalismo, né, da apuração primária, né? Não dá para você só depender do que vendas te conta ou do que produto ou CS te conta. Você precisa ir lá e sentir o cheiro da goiaba para conseguir ver como que você faz uma campanha melhor ou uma coisa mais aderente. E eu gosto de pensar que o princípio de marketing na sua companhia é que você precisa saber o que você espera da área. Porque às vezes a área, porque marketing é muita coisa, ela geralmente também é uma das últimas áreas a amadurecer. Porque você precisa de vendas para vender, então você sai contratando gente, criando processos, formando time. Você precisa de tecnologia, se você é uma empresa técnica, então você vai ter seus devs, você vai ter seu suporte e atendimento. Então, o que eu vejo é que na maioria das vezes as últimas áreas a serem amadurecidas são marketing e o RH. Verdade. E por coincidência ou não, são as duas áreas que são tratadas como áreas que têm impacto indireto no teu resultado. Porque eu acho que é uma grande bobagem você falar que marketing e RH tem impacto indireto. Total. Mas é aquela coisa da atribuição mesmo. Assim, eu contrato um vendedor, ele vende e me dá dinheiro. Né? Mas eu tenho um RH estruturado, eu não vejo, né, os processos implementados impactando a última linha do meu P&L lá. Então eles vão sendo tratados como áreas de suporte. E beleza, até faz sentido, né? Quando eu estava na Swile, a gente trabalhava no modelo que a gente chamava de BIC. Então, BIC eram as áreas principais da companhia, que era Business, Innovation e Customer. Mas só que o que acontecia? Qual que era o truque? Em Business, você tinha marketing e vendas. Você não tinha vendas, né? Não é sales. Então, você tinha marketing e vendas. E todas as outras áreas, de fato, eram consideradas suporte, acessórias a esse processo, e a gente tocava a operação nessa filosofia. Só que isso era importante porque, enquanto vendas era muito óbvio que era business, quando a gente implementou esse conceito, a marketing era suporte. Sabe quando quando o Loic, o CEO da Swile, apresentou isso, as pessoas todas enquadraram marketing em suporte. E aí a gente, calma aí, mas isso não é verdade, né? Isso é negócio. Até porque se a gente parasse de fazer o que a gente fazia lá, eu parava de gerar demanda, de capturar demanda para o mercado. Então a gente era negócio. Então a gente teve que mostrar que isso era negócio, porque tem essa visão meio popular também do que é marketing. Ninguém te dá pitaco de como é que você faz um torno mecânico ou uma ponte, mas todo mundo te dá pitaco de como você faz uma campanha, né? É porque é mais fácil, né? Essa coisa do... Parece que todo mundo sabe o que fazer em marketing, todo mundo tem bom gosto, essas coisas assim. E aí eu acho que também acontece de amadurecer depois, porque as pessoas não sabem o que esperar do marketing. Como o marketing é muita coisa, pensa, eu gosto de classificar marketing, simplificar marketing quando eu tô no advisor, com o cliente, ou quando eu dou as minhas aulas. Para que quem não tem o marketing estruturado comece a pensar a função. Porque, de fato, o marketing pode ter um viés de comunicação. O problema não é esse. Ele é uma disciplina de marketing. O problema é quando você tem isso dentro da tua empresa, mas não é isso que você precisa, né? Ou você cobra por outra coisa e aí você fica insatisfeito. Então, pode ser, de fato, comunicação. Então, eu resumo isso como o viés do marketing em marca. Você tem um outro pedaço do marketing que faz inteligência. Então, eu gosto de falar sobre que é muito conectado à disciplina de Product Marketing. Olhar para o mercado, entender qual que é o seu perfil de cliente ideal, fazer esses estudos de Product Marketing, posicionamento de fato, tamanho de mercado. Isso cabe numa disciplina de marketing. Entender como é que o competidor está falando A ou falando B, ou manejando a objeção, ou ganhando de você em negociação. Exato, exatamente. E dentro desse bloco, eu tenho um viés muito de aquisição mesmo, não é só desenvolvimento de produto necessariamente, Product Marketing no sentido de ajudar o Product Manager, o time de produto a consolidar produto. Tem uma parte de aquisição e inteligência mesmo. Depois eu simplifico as outras duas disciplinas de marketing como se fossem aquisição e retenção. Então, aquisição, performance, canais, distribuição, conteúdo, tudo que a gente já faz no digital. É um modelo mais óbvio, né? É a coisa mais lógica que tem. E a retenção, que é o impacto pós-venda, o que o marketing pode fazer, né, para vender a partir dos seus clientes atuais ali. E dentro de retenção não são só ações que muitas vezes estão conectadas com o Customer Success, pós-venda de base. Mas você tem coisas do tipo
Sales enablement ou buyer enablement pós-venda. Como é que você faz cross-sell, upsell? Melhora o onboarding, diminui o churn porque você aumenta o uso, né? Tem todo um arcabouço de potenciais lugares que você consegue entrar. Eu tenho uma tese que existe, é um pouco mais, menos chique o nome, né? Eu acho que tem o marketing ponta, que é justamente essa parte de aquisição. Cara, eu vou atrás de gente, eu vou atrás de cliente, eu vou atuar direto na receita e tudo mais. E eu acho que tem um marketing camada. O que é o marketing camada? Cara, toda a interação que a companhia tem com o cliente, o potencial cliente, ou com o mercado, às vezes é candidato, às vezes é qualquer coisa, deveria ter uma camada de marketing que fortalece a marca, que fortalece o jeito que eu quero me posicionar, que fortalece como que eu quero ser percebido. Então eu me recordo de entrar, inclusive, no e-mail que a gente manda de feedback para o candidato que não passou no processo seletivo, para deixar ele mais atraente, para deixar não desestimular a pessoa, para também dar um pouco do tom de voz da marca e tudo mais. Então, desde do kit de onboarding até como é que você trata as pessoas, como é que você faz toda essa parte que não é... se o vendedor chega e ele não é tão bem educado com o cliente, ou ele não passa, às vezes marcas mais refinadas querem passar esse luxo, tudo isso pesa na percepção de marca. Então, eu acho que deveria ter uma parte de camada de marketing em tudo que você coloca como companhia, né? Principalmente porque por esse viés que você está falando, de que a tua marca é vista em todos os pontos de contato, esse para mim é o fundamento mais importante de construção de marca. Entender que marca não é uma grande campanha, um grande ato de amor, mas os pequenos pontos de contato que você constrói, é consistência e constância. Então, é no e-mail que você manda, no post que você faz, no kit de onboarding. Eu lembro que quando eu estava na Swile, que a gente tinha o processo de avaliação de performance, que, né, desaguava em aumentos, promoções, e a gente fazia disso um evento público. Né? Porque, a gente está dando aumento para as pessoas, a gente está dando promoção para as pessoas, a gente quer que todo mundo na companhia saiba quem são os heróis da companhia, né? Quem são os exemplos que devem ser seguidos. Então, a gente fazia um evento, que era a Festa do Bombom, numa brincadeira existe o bombom desmotivacional, né? Sabe aquele trabalhar Nossa, com você triplicou sua meta, toma aqui o sonho de valsa. Isso, a parada do sonho de valsa, o talento, você é um talento. E aí a gente fez a festa do bombom, que era assim, o bombom verdadeiramente motivacional. Aí a pessoa ganhava um chocolate imenso junto com uma promoção com mérito. E esse trabalho de montar a festa do bombom, trazer esse conceito, a dinâmica da festa, isso é liderado pelo RH, porque é um produto de RH, né, como avaliação de performance, promoção, mérito, mas foi construído junto com o time de marketing na lógica de como que a gente incute a dinâmica da marca da Swile, o que é os nossos atributos e como a gente representa isso no dia a dia. Tanto que isso virou produto de comunicação depois, se a gente quer. Mas ainda isso é o que eu quero trazer da nuance de onde o marketing pode estar e o impacto do negócio além. Mas a gente não pode esquecer sempre que, beleza, marketing faz tudo isso, mas ele também tem que mexer no P&L da empresa. Ele tem que olhar lá e ver, porque o marketing existe e a gente vende mais. Sim, e aí existe até uma lógica que eu achei meio perversa, né? Quando as coisas começaram a ficar fáceis de medir, com mídia de performance, com canais digitais e tudo mais, eu acho que a gente acabou entrando num modelo de preguiça, porque as coisas são medidas mais rápido. Cara, é só fazer um ads, é só fazer uma campanha spot, é só fazer sua performance, e isso também detona um pouco a percepção de marketing mais ao redor de tudo, marketing mercadologia que a gente tem falado, que vira só, não, você não faz só comunicação, você faz comunicação e mídia de performance para trazer cliente. Não, cara, não é só isso. Então não é só você cuidar do canal de aquisição, então sim cuidar do canal, mas não é só cuidar do canal, mas você deveria também ter alguma atribuição de construção indireta, né? De construção de marca, de construção de pontos de contato, de ajudar. Eu lembro de entrar e olhar etapa a etapa do funil de vendas e onboarding de clientes, de novos usuários, para ver, cara, aqui cabe material, aqui cabe alguma iniciativa de encantamento e tudo mais.
para conseguir sair de só o marketing ponta, né, que é só canal de aquisição, que já é melhor do que ser só comunicação, mas ainda assim é só você criar campanha, botar campanha na rua, criar campanha, botar campanha na rua. Ainda é uma atuação limitada, né? Eu acho que esse conteúdo do marketing como negócio, ele pode servir a dois públicos, assim. Se você é profissional de marketing, qual que é a relevância desse tema para você? O que você precisa saber ou o que você pode absorver e vai te fazer um profissional melhor? É que você precisa sentar numa conversa, seja uma entrevista, uma reunião, uma apresentação de um projeto, e falar o idioma de negócios, não falar marketês. Porque o marketing, como disciplina mesmo, ele tem esse viés do muito artístico, muito intangível. Isso é o que está na cabeça das pessoas. Você precisa se adaptar à sua... E o marketing se parece o supla, né? Porque é só termo em inglês e papito e coisas que você não consegue explicar para uma pessoa comum. Então, a tua audiência não se conecta com isso. Então, assim, marqueteiro com marqueteiro se entende, mas para fora você precisa saber falar idioma de negócio. Então, qualquer projeto que você vai apresentar, uma ideia nova que você vai testar, você precisa entender qual é o objetivo da companhia e como isso, quais são as premissas que você está tentando atingir e como isso vai fazer você ir do ponto A ao ponto B. Eu gosto de falar que essa foi o meu grande, ou é o meu grande, é a minha vantagem competitiva profissional, assim. É nisso que eu, eventualmente, vou me diferenciar de outras pessoas. Na minha carreira, eu tive uma jornada muito diversa, né? Eu trabalhei em muito tipo de negócio diferente. Varejo, indústria, tecnologia, e-commerce, SaaS, tudo que a gente imaginar tentar cruzar ali, segmento diferente. E eu passei por muitas áreas diferentes. Passei por vendas, passei pelo RH, passei por BI, passei por produto, passei pelo marketing. Então, eu acho que por muito tempo eu fiquei olhando para isso e pensando o quanto esse viés mais generalista, essa falta, esse tá em muitas áreas era bom ou ruim para minha carreira e o quanto isso podia estar me segurando, que eu não estava escolhendo uma trilha específica ali do marketing que eu ia me aprofundar. Mas hoje, pelo menos, depois de um tempo, depois que eu entrei na SUA, eu comecei a conectar muito melhor isso e entender e conectar os pontos que eu juntei ao longo dessa jornada. E aí o meu superpoder é ser capaz de, no marketing, falar o idioma dos negócios, sentar numa mesa com o meu CEO, com outro diretor de outra área e conseguir falar sobre a empresa, não sobre marketing. É engraçado, porque eu estava conversando isso ontem com o Coelho num outro podcast e ter passado por produto, ter empreendido, ter sido CEO, ter sido venture capital, inclusive, também te dá uma leitura muito menos romântica de marketing, muito mais como que eu falo com o CEO, com o CTRO, com o CFO, que a gente até tem algumas edições de newsletter de métricas e finanças e tudo mais, que são bem populares, no idioma dele. Como é que é importante para ele perceber marketing, e assim você vai defender budget, assim você vai defender time, assim você vai defender campanha, ou repriorizar, porque você fica menos apegado ao que é mais romântico, do tipo, porque eu preciso dessa campanha desse jeito para essa coisa, porque é bom, meio você sabe de orelhada, você já viu ser bonito, e você começa a fazer o que é mais importante para o negócio, e te ajuda até a priorizar. Não vou fazer essa campanha bonita, não vou fazer esse hypezinho aqui, mas eu vou concentrar nesses fundamentos para fazer um trabalho melhor. Mas, Fê, como é que alguém, vou supor aqui, tá? Profissional de marketing padrão, o cara que veio de comunicação ou às vezes veio de engenharia, cuida de performance, enfim, como é que ele se aproxima de uma área de negócio, faz esse intercâmbio cultural, vamos falar assim, e consegue ter uma atuação mais estratégica? Cara, vamos lá. Esse talvez seja a parte mais prática para esse público que a gente está falando aqui. E tem truques, tem segredos, mas algumas coisas que eu vou falar vai parecer... Eu já estou preparando a galera. Assim. Segredos que ninguém quer que você saiba, não. É muito mais fácil isso. Tem essa coisa, assim, tem alguns truques que vão te ajudar, mas assim, eu estou tentando preparar a audiência agora, porque assim, o que eu vou falar, se eu não preparar a audiência, vai ser, puta, que saco. Fiquei escutando, sei lá, a gente já está em 20, 30 minutos de podcast,
Fiquei meia hora escutando essa parada pro cara falar isso. Então, assim, não tem segredo, não tem muito atalho, tem alguma coisa que pode te ajudar, mas, pô, tem coisa que é bunda na cadeira também, sabe? Tipo, tem coisa que é chata, não é sexy, não... Então, a primeira coisa que eu acredito, volta um pouco no tempo e vai estudar a Super parada. simples. Volta no tempo. Não, digo assim, na literatura, sabe? Volta um pouco pro Perfeito. fundamento. Cara, para um pouco de ler os blog posts aí, cara. Para de... Pô, hoje um conteúdo longo... Fluxo É de AI com N8N que faz um SDR e te gerar milhões de Isso, beleza, dólares isso no é lugar de legal, graça. cara, mas isso ainda é tático, sabe? Isso é uma camada. Isso não é fundamental. Então, pô, beleza, hoje a gente diz assim: eu escrevi um conteúdo longo. A gente faz isso na news mesmo. Nosso conteúdo longo, 2.000 palavras. Pô, cara, 2.000 palavras, sabe? Isso é muito pouco. Um livro tem 50.000 palavras. Vai ler um livro. Então, para começar a falar de negócio, eu acho que precisa voltar para o fundamento do marketing. Então, pô, vai ler um Kotler da vida, um livro de 1960 sobre marketing. Pô, para vocês terem uma ideia, assim, quando eu tô conversando com uma empresa que vem falar comigo de advisor, alguma coisa assim, e ela é uma empresa de serviço, eu sempre começo a discussão ou faço essas pessoas lerem um livro de 1993 ou 1997. Qual o livro? É Managing the Professional Service Esse é Firm. bom. Esse é bom. Gente, é gerenciando, e eu falo inglês porque de fato não tem escrito em português. Verdade. Gente, é o livro sobre tocar um serviço, seja um consultório de dentista, uma consultoria. É seminal esse livro. Desde 1993 é a mesma coisa. Tudo que tem que saber sobre isso está escrito lá. Ninguém leu. Tudo que tem para saber de marketing, talvez não tudo, mas está escrito por Kotler, que chama Marketing Basics, se eu não me engano. O livro do Kotler inicial. Então a gente não... A gente, da digitalização, com a velocidade das coisas, a gente despreza esse tipo de conhecimento hoje. Porque ele é antigo. Então a gente pegou uma coisa que é muito fundamental no marketing e a gente não só colocou isso num segundo plano. A gente acha que isso é ruim. A maioria das pessoas acha que esse conteúdo é fraco, é podre. Não é. Então, para mim, assim, marketing é negócio. Se você não tem uma consciência profunda do que é os 4Ps, você não já vai ser mais difícil você sentar na mesa e falar de negócio, de fato. Então, a primeira coisa é estudar negócio. Sabe? Não é estudar marketing, não é estudar tática, não é estudar Lovable N8N. Não é estudar Não significa que AI, seja não é estudar importante mídias também, pagas. né? Outra categoria, né? Isso é importantíssimo, né? Eu tô agora meio fissurado em Lovable e tô gastando bastante tempo com isso. Só que Tempo. isso não é negócio. Acho que de negócios tem desde Jim Collins, que não é meu familiar, não é nepotismo, mas é um bom livro de negócios. Tem o Lean Startup do Eric Ries, tem alguns outros livros mais cruciais. Eu gosto muito do livro do Ben Horowitz, de cultura e tudo mais, mas você pegar um pouco mais sobre fundamentos de business é mesmo fundamental. Com perdão do trocadilho aqui, né? Mas eu tenho um outro jeito que não é só voltar aos fundamentos, que é você entender e ver padrão no trabalho do outro. Então, cara, senta aí com o CFO um pouco, ver por que ele faz e qual que é o caminho que ele tem e como é que você, como marketing, o que isso afeta o teu trabalho. Senta com o cara de vendas e vende um pouquinho com ele. Vê como é que é o dia a dia dele, porque você vai começar a desbloquear avenidas as quais você pode atuar melhor, né? Eu lembro de fazer planos de marketing, etc. Isso, se transforma isso em DRS, transforma isso em planilha e tudo mais. E conversar com profissionais muito mais capacitados financeiramente do que eu e tomar uma aula no sentido mais agressivo da palavra, que é a pessoa vir e falar assim, por que você está
você está com esse custo de aquisição, sendo que a nossa margem é tanto. Margem? Né, cara? Margem importa. Porque a margem importa no teu payback, que é o quanto tempo você demora para receber o dinheiro, isso importa no teu fluxo de caixa. Então, você pode estar vendendo, ganhando dinheiro e ainda assim morrendo na praia. Então, você ter esse conhecimento mais geral te ajuda também a navegar desde a teoria dos incentivos, de como é que vendas é avaliado, como é que management é avaliado e tudo mais, até você entender um pouco do como o marketing consegue atuar de maneira mais holística, assim. Tem que ter um desprendimento um pouco do só canal de aquisição, só comunicação, só campanha e assim por diante. E, cara, isso é bem importante. Eu acho que conectou com uma coisa na minha cabeça que é um dos motivos também pelo qual o marketing se distanciou de negócio nesses termos é porque muita gente construiu a sua carreira em startups com muito dinheiro de VC e nunca precisou soltar uma campanha que se pagasse porque a conta ia vir com dinheiro, ser paga com dinheiro externo. Então essas pessoas olhavam para o CAC de uma forma superficial, do tipo, se ele for R$50 a mais, 30% maior ou menor, não vai fazer tanta diferença, porque eu vou mandar mais lead lá, a galera vai vender, o volume de vendas vai ser maior e a gente vai ficar mais feliz. Mas se todo esse processo deu prejuízo no final, tá tudo bem, a gente está comprando o mercado hoje em detrimento do crescimento futuro, né, em prol do crescimento futuro. Então muita gente jogou esse playbook sempre, nunca precisou pagar uma conta, de fato, né? Nunca foi bootstrap, onde se a tua campanha der errado, cara, se o teu custo de aquisição não tem ROI, se a tua campanha não tem ROI, tu tá devendo, né? Então faltou para muita gente o estímulo de precisar sentar e ter essa conversa com um CFO, com alguém de finanças e tudo mais. E tem um fator sobre prepotência no marketing, eu acho, que é você vem com uma campanha, vem com alguma coisa, e aí alguém que não é de marketing, seja uma pessoa de finanças, seja o founder, o CEO da empresa, questiona como que isso vai fazer o negócio se desenvolver, crescer de fato, ou aquela coisa, se a gente não fizer, né, o que acontece? E aí, em vez do marqueteiro entender que ele tem que educar essa audiência dele, os colegas dele, ensinar coisas, fica putinho, sabe? Fica, porque o CFO não entende de marketing, ele só olha para os números. É o trabalho dele, cara. Exato, mas é esse o ponto. Em vez de a gente entender que isso é importante para a companhia e você se preparar e saber responder essa pergunta, o marqueteiro se dói. E é tipo assim, o marqueteiro não sabe responder essa pergunta. Aí ele se defende tentando tentando fazer com que aquela pergunta seja ruim, sabe? Desqualificar a pergunta. É uma coisa de defesa, então você não faça isso. Se alguém está te questionando isso, é porque você tem que ser capaz de responder. Você não pode ficar bravinha com a pergunta e achar que ela é irrelevante. Ela é provavelmente mais importante do que pentear a tua campanha lá e mudar a cor e aumentar a logo, sabe? E mesmo aquelas campanhas, aquelas perguntas que parecem meio besta, tipo, meu primo me disse, tem uma página no Instagram lá que vende muito, tal. Cara, é a referência que ele tem. Se você não para e explica que é diferente porque você vende B2B, auto-ticket ou qualquer coisa do tipo, ele vai continuar achando que é só postar no Instagram que vai vender e porque que a gente não faz isso, a gente é incompetente. Tem um ângulo legal de trazer nessa, de educar e trazer para o seu lado da mesa, que é você começar também a pensar um pouco mais sistematicamente. Então, qual que é o modelo de negócio da sua empresa? Como é que ela ganha dinheiro? Qual que é o tipo de cliente? Porque aí você começa a ver outras empresas, não só do seu setor que competem diretamente, mas que tem mais ou menos o mesmo perfil de growth, né? Perfil de canal de aquisição, perfil de chegada de cliente, e você começa a pegar ideias menos óbvias, que estão menos na cara do gol, já que todo mundo no mercado faz, né? Então, se você tem mais curiosidade, você consegue avançar um pouco nesse cenário. E acho que tem um fato perverso aqui também para muitos profissionais de marketing, que é toda a questão agência versus cliente. Se você está numa agência que faz eventos, ou que faz inbound, ou que faz media performance, e você sabe que para aquele cliente você não deveria oferecer aquele tipo de serviço que não é o canal de aquisição dele, se você já chegou a essa autoridade,
os incentivos jogam muito contra você, porque a sua agência depende daquele fio, daquela verba de mídia, daquele, enfim, daquele dinheiro para você pagar suas contas. Então você fica mais vendido do que para a questão menos mercadológico, mais ponta de faca, né, de campanha e tudo mais, do que você pode lidar. Era um problema que eu tive quando eu trabalhei em agência, que cara, esse cliente não precisa disso agora, ele precisa desse outra coisa, e às vezes eu nem tenho essa outra coisa no meu cinto de ferramentas, né, ou no meu hall de ofertas. Mas, sei lá, eu sempre particularmente prefiro avisar e contar e tudo mais do que não dar esse alerta, né? Do que não tentar otimizar pelo que é melhor para o negócio no final do dia, mas não é uma coisa tão comum. E aí, se você vende histórico de agência, você provavelmente tem um ferramental muito mais apurado, na verdade, porque você faz isso como especialista todos os dias, mas a sua musculatura do negócio talvez seja menos desenvolvida. Então você precisa contrabalancear esse fator. Cara, eu gosto muito dessa visão e eu ataco nessa linha também, assim, o jeito que eu gosto de falar sobre esse assunto é você responder uma pergunta do tipo, como que seu negócio faz dinheiro ou como que seu negócio cresce de fato? Porque você precisa alimentar esse tipo de coisa. E como é que eu gosto de explorar, né? Tem duas técnicas ou duas abordagens que eu adoto que conectam muito com isso que você está falando. A primeira você tem clareza de qual que é o planejamento da companhia, assim, quais são as ambições da companhia. Hoje você está no ponto A e a empresa está planejando chegar no ponto B. Porque pensa pela lógica, para isso acontecer, essa jornada, existem algumas premissas que precisam ser verdadeiras para que essa jornada aconteça. Porque assim, do ponto A ao ponto B, dependendo da ousadia da tua organização, você sabe 10, 30, 70 ou 90% do caminho. E o resto você precisa descobrir o que fazer. Ou se é um caminho tranquilo ou se é um caminho de foguete a 200 Exato. E aí, então, beleza. Então, agora você sabe o quanto você sabe desse caminho e onde que é o ponto B. Para a companhia ter feito esse plano, ela tem algumas premissas que precisam ser verdadeiras. Essas premissas, elas são coisas do tipo quantidade de clientes que você tem, a tua margem, a tua penetração de mercado, os produtos que você vai lançar. Então, existem premissas que precisam ser verdadeiras. E aí, o trabalho das áreas, depois disso, é como é que eu contribuo para fazer com que as premissas se tornem verdade. Então, o trabalho do marketing não é criar campanha. O trabalho do marketing eu preciso fazer uma campanha porque isso ajuda uma premissa a se tornar verdade. Então, se você sabe como o seu negócio está planejado, cresce, faz dinheiro, você também tem que saber dizer não para um monte de coisa que é legal de fazer e pronto. Então, na prática, eu estava na Swile e fui para STLFlix. As necessidades de marketing dessas duas organizações são muito diferentes. Uma tinha a marca como um argumento de vendas. Né? A coisa da marca ser forte era muito importante. As campanhas que a gente faz, o nosso posicionamento, o quanto a gente vai conectando com o mercado, isso é muito importante para a gente vencer as nossas negociações. Então, a gente tinha grandes campanhas, a gente faz 2 campanhas por ano, a gente faz grandes eventos, tudo com viés de negócio, de venda, de fato, mas nessa lógica de criar e construir a marca. A segunda, hoje na STLFlix, a gente não tem isso. A gente está praticamente, assim, quase sozinho no mercado. Os nossos principais concorrentes, eles são muito mais o status quo, o gratuito, as alternativas free, do que um outro modelo de negócio parecido com o nosso. E a gente faz 90% do nosso crescimento em mídia paga, aquisição, porque o meu mercado é imenso. Apesar de eu ser grande, porque eu sou global, eu ainda sou pequeniníssimo versus o meu mercado endereçável. Então, assim, se eu for excepcional em mídia, é isso, é o que importa. Se eu for world class em mídia, gente, eu fico 10 vezes maior do que eu sou hoje. Ah, mas a minha marca, como é que eu vou construir, não sei o quê. Eu não tenho um blog, eu nunca escrevi um conteúdo escrito, eu nunca escrevi um conteúdo rico, não tem nada disso. Porque a dinâmica do meu mercado é muito diferente.
Mas, em paralelo, você tem 595 mil influencers de vídeo fazendo coisas de impressão 3D. Exatamente. Porque isso... E aí, por que eu uso? Porque isso me serve de topo de funil, eu me empresto a autoridade dessas pessoas para mostrar esse Teleflix, mas aí eu sempre negocio para eu pegar esse vídeo e transformar ele em anúncio. E aí eu rodo mídia em cima do vídeo do influenciador. Uma coisa que poucas pessoas fazem. Mas por quê? Eu preciso ser bom em mídia paga. Como o meu negócio cresce hoje, é assim. Eu faço dinheiro desse jeito. Se os meus unit economics aqui forem bons, a gente fica rico. Então, são dois negócios completamente diferentes que vêm dessas respostas. As premissas de crescimento nos dois negócios são diferentes. Então veja que eu não pego minha maletinha de marketing, né, o teu cinto de utilidades que nem tu falou, e eu saio disparando bate-rangue em Ou todos os fazer problemas. reporte, evento, que é uma B2B clássica, né? Reporte, evento, imprensa e tal. Não funciona nessa companhia. Exato. E aí você precisa pensar... E a última coisa que, para mim, bota um prego nessa coisa de entender seu negócio é que tipo de negócio você tem. Sabe, é um negócio de aquisição, um negócio de relacionamento. Porque isso muda o teu playbook. Eu gosto de usar essas palavras assim. Se você tem negócio de aquisição, tua métrica mais importante é CAC. Porque você vende uma vez e não vende mais. O relacionamento ele é pouco perene. Pô, quando eu tava lá em casa, vende um apartamento e nunca mais. Não tem relacionamento nenhum aí. Mas como é que você compra o primeiro apartamento? Não é mídia paga. É construir autoridade com alguém. Então, na verdade, tem um fator relacionamento, sim. Não é quando eu digo relacionamento, não é um relacionamento pós-venda. Você precisa saber qual que é a métrica mais importante para o teu negócio. É CAC ou é LTV? E aí você pode operar marketing dessa forma. Se é LTV, mais investimento, você vai coletar esse resultado a longo prazo, você precisa ter um nível de eficiência diferente porque é lifetime value. Se é CAC, é bomba, é volume, é aquisição atrás de aquisição e pronto, é custo de aquisição. Então, esse foi o principal erro que eu cometi quando eu cheguei nesse Teleflix. A gente tinha um churn relativamente alto, assim, bem alto. E aí, meu Deus, o churn, as maiores empresas têm boa retenção, a retenção, meu Deus do céu, é o que quebra as empresas, é o assassino silencioso, a gente sabe disso. Aí eu fiz um trabalho lá para melhorar, mas de repente eu percebi que eu estava ultra obcecado nisso. E que parte do comportamento normal do meu cliente é isso, é comprar uma vez e não comprar mais e tal. Então eu comecei a olhar para aquisição. Vou deixar meu churn, minha retenção ser pior que o mercado, porque isso eu tenho como melhorar, mas eu não tenho como resolver. E eu vou olhar para aquisição e aí eu vou adquirir 5 vezes mais gente e vou crescer dessa forma, sabe? Então é entender essa lógica de aquisição ou relacionamento, de CAC versus LTV. Eu acho legal essa coisa para refinar a tua abordagem de marketing como negócio, de fato, depois. Muito bem, muito bem. Então aqui para a gente encerrar este nosso episódio piloto do podcast do Growth Insight, vamos aqui para 2 dicas rápidas. Você dá uma, eu dou uma, para transformar o marketing em negócios e tirar esse viés de comunicação e campanha de marketing. E aí nosso querido ouvinte ou audiência que nos assiste também vê a nossa grande iluminação e jogo de luzes aqui que a gente preparou. Vamos terminar com essas 2 dicas principais. Qual que é a sua dica rápida aqui? A minha principal dica vai ser: chama o seu colega, e aí eu estou dizendo de outras áreas, do mesmo nível que você. Se você é um diretora, busca essa pessoa. Se você é um analista, um especialista, busca alguém que é par seu, de outras áreas, e faz uma imersão no trabalho dessas pessoas. Chama um vendedor, se você está no marketing, chama alguém de vendas e vê como é que é o dia dessa pessoa, o que ela sofre, o que ela vai bem, como é que é o dia a dia dela, que métricas que ela usa. Faz a mesma coisa para um financeiro, faz a mesma coisa para alguém de suporte, de CS, busca algumas áreas assim que são vitais no teu negócio e investe esse tempo para entender o dia a dia dessas pessoas. Quais métricas elas usam, como é que elas falam, quais são os problemas que elas vivem. Quais projetos elas estão liderando, estão participando, que são vitais para essas áreas. Isso eu acho que dá uma boa perspectiva
do que acontece na empresa fora da bolha do marketing. Porque a gente, no marketing, está só pensando em mídia, próxima campanha, o CTR do anúncio está ruim, o próximo blog post que a gente vai escrever, e a gente vive nisso. E todas as áreas também, isso não é único do marketing, todas as áreas fazem isso também. Então, se você acha que, putz, eu acho que eu posso aprimorar, eu acho que eu estou falando muito marketês e pouco negócio, faz esse tour, porque eu acho que aqui você precisa de amplitude de conhecimento para poder avançar nisso. Não é uma coisa que você lê um negócio e está pronto. Você precisa ir ganhando um pouco de casca. Então, esse para mim é um bom primeiro passo, assim, você olhar para o que existe nas áreas além do marketing. Pô, excelente. Eu também vou numa linha similar, mas eu vou tentar trazer os estudos mais modernos de go-to-market, eles têm um pouco mais de fluência, tanto em produto quanto em vendas e etc. Então, eles têm uma composição mais global sobre como um produto deveria ir ao mercado ou vice-versa, né? Então, eu acho que você lê bastante, estuda bastante sobre go-to-market e ter essa proximidade com o produto e com vendas, especialmente suas áreas mais correlatas, vão te ajudar bastante. E, por fim, você começar a pensar em sistemas e menos em olhar mais a floresta e menos a árvore, né? Essa empresa ganha dinheiro mais ou menos dessa forma, porque os clientes têm mais ou menos essa jornada, e aí você começa a atuar de maneira um pouco mais holística. Gostei da dica, muito boa mesmo. Boa, então temos um primeiro episódio, Felipe Vitti? Finalizado, acho que endereçamos bem o ponto. Eu estou sentindo que no futuro vai ter uma parte 2. Provavelmente. Como a gente sempre faz em newsletter, que a gente começa a escrever, fica muito grande, fala assim, isso aqui vai para uma parte 2. Então acho que começamos com o pé direito. Boa, então você que nos assiste, que nos ouve, não esqueça de recomendar para um colega, de dar feedback, de avaliar o podcast, porque isso é muito importante para a gente entender como que a gente faz o melhor produto, agora não só escrito, mas também audiovisual de marketing e growth dessa internet em português. Sou Felipe Collins, estive aqui ao lado de Felipe Vitti, um abraço e até a próxima edição. Valeu!